Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, a gente com mais uma pauta super especial. A gente vai falar um pouco de direito penal, filosofia, psicologia, psicanálise, literatura, romance. Vamos pensar um pouco no narcisismo, vamos pensar numa série de coisas que permeiam as relações sociais, as relações amorosas, permeia toda essa convivência humana e, principalmente agora, nesse momento que a gente tem vivido essa polarização em todos os campos da relação humana, seja no Brasil, na América Latina, né, também no mundo inteiro. E para conversar sobre isso, estou recebendo aqui o mais novo amigo, mas irmão de um velho, grande amigo meu, que deu origem à Cultura Geral, que é o meu amigo Fábio Belo. Nós estamos recebendo o irmão dele aqui, o Arley Belo, que é analista, professor também de Direito Penal, e a gente pensar um pouco o Direito Penal nesse viés, né? Nesse viés tão instigante, mas também tão desafiador, que é o mundo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, ou seja, desvendar em partes essa ideia do narcisismo, essa ideia da violência com o outro, daquilo que não se parece comigo, através das relações sociais. Arley, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, fico muito feliz, muito honrado e desde pronto já falo parece que eu estou entrevistando o Fábio Belo, viu? Muito obrigado, Ederson. Muito feliz com o seu convite. Acompanho o seu programa já há algum tempo. Já tinha visto lá a entrevista com meu irmão. E alegria minha, satisfação, uma honra muito grande, né, participar e colaborar com o seu público e divulgar também, né, com o meu público essa conversa que surge em decorrência desse livro que eu publiquei esse mês, faz uns 15 dias que houve o lançamento. Chega um pouquinho mais para dentro, para cá. Aqui está indo? Aí, um pouquinho mais para baixo. Isso, aí. Labirinto do Cravo. Exatamente. Que é um romance. É um romance no qual a gente tem como tema o narcisismo, esse transtorno de personalidade, que, inclusive, na sua introdução, se eu disse bem, essa bipolaridade, ela fomenta muito uma sociedade onde o narcisismo é multiplicado. Então, é enaltecido o comportamento narcisista, e isso, até onde nós temos assistido, é algo muito ruim, não só para a sociedade, mas também para a pessoa, para os indivíduos. Então, o livro nasce desse propósito, né, dessa interdisciplinariedade do direito, da psiquiatria, da psicologia, porque nos processos que nós atuamos, estamos atuando, dos crimes passionais, sempre que há necessidade de se chamar a psiquiatria do Estado para fazer o laudo psiquiátrico, vinha apontando, né, o CID-10, CID-9, CID-11, e dentro desse contexto, a gente conversando com os psiquiatras, nós delineamos uma situação surreal na qual a gente tem que a pessoa com transtorno, ela envolve os outros e esses outros podem cometer crimes. Então, a psiquiatria e a psicologia são muito importantes nesse contexto da interdisciplinariedade, nesse delicadíssimo ponto, não é? Da gente ter que divulgar o que é o comportamento narcisista, desse transtorno especificamente, como se dá o comportamento narcisista, as armadilhas, as artimanhas, para que as pessoas
saibam o que é um relacionamento tóxico, o que é um relacionamento abusivo, não é? Como que isso acontece, como isso termina. Então, esse é o tema, né, que a gente vai debatendo. E a sociedade, em geral, precisa desse discernimento de que, às vezes, a vítima não é tão vítima e, às vezes, o algoz não é tão algoz assim. Então, essa dicotomia da gente colocar num caixote vítima e no outro caixote criminoso é muito complicado, né? Não só no direito, mas também na psicologia e na psiquiatria. Então, essa necessidade de se aproximar a psiquiatria, a psicologia e o direito para se analisar esse ponto. A gente lança essa ideia, é algo praticamente inédito, né? As pessoas não trabalham nisso daí, e a gente busca desenvolver isso com os juízes, advogados, promotores, né? Os delegados. Nós temos aí a lei que tem correlação direta da alienação parental, a Lei Maria da Penha, que estão aí em voga. A gente tem a imprensa, que noticia o fato, mas não estuda o contexto, não é? E os psiquiatras e os psicólogos trabalham com esse tema e a gente precisa aproximar, não é? Beber na fonte ali da psiquiatria e da psicologia para a gente compreender esses fatos trágicos que acontece na vida, que pode acontecer na vida de qualquer um se você não estiver preparado, se você não estiver vacinado. Então, um crime, uma relação abusiva, suicídio, né, são temas pesados, mas próximos, porque a gente sabe que o relacionamento amoroso ele pode trazer problemas psiquiátricos. Um parceiro de negócio que você tem pode trazer problemas psiquiátricos. Então, a gente está no campo do direito penal, direito de família e também no direito empresarial, onde nós temos assistido isso. Então, é um trabalho que visa ajudar as pessoas a evitarem o relacionamento abusivo e quem está vivendo no relacionamento abusivo ter consciência disso e qual o rumo a se tomar para se sair desse labirinto mental que é a relação abusiva. Arlen, e aí eu queria fazer um recorte, por isso que eu gosto do programa, assim, com esse bate-papo e tudo, pensando no seguinte: nós temos a pessoa que está sofrendo o abuso e a pessoa que está abusando, mas isso também pode ser um processo inconsciente das duas partes? Olha, do abusador, não. Quando se trata de transtorno de personalidade, e aí eu vou chamar bem especificamente, porque dentro da classificação da psiquiatria norte-americana, o DSM-5, que é o mais moderno, naquilo que os americanos chamam de cluster B, o grupo B, onde nós temos os histéricos, o transtorno de personalidade histérica, borderline, psicótico e o narcisista. Essas pessoas, que é o cerne dessa questão de abuso, é o cerne, essas pessoas, elas têm consciência do que estão fazendo. Elas agem por motivações, por impulsos, cada um dentro das suas particularidades psiquiátricas, mas tem consciência. Então, o abusador, ele sabe o que está fazendo. Esse grupo, ele está junto porque eles são dramáticos e eles têm alta capacidade de manipulação. Eles são altamente manipuladores. Então, eles têm um contexto de apaixonamento que a vítima cai numa armadilha emocional que a vítima fica perdida dentro da própria cabeça. A vítima não sabe o que está acontecendo. E aí o narcisista, o psicopata, a pessoa que é histérica, o borderline, no seu modo de agir, né, cada um dentro da sua estrutura, mas a gente percebeu que os piores é o psicopata e o narcisista, não é?
eles agem conscientemente. A vítima, sim, muitas vezes, a maioria das vezes, né? Colocar 99% das vezes, não sabe o que está acontecendo. E fica naquele desespero de tentar arrumar o relacionamento, porque o relacionamento, ele não começa abusivo, Ederson. O relacionamento, ele começa muito bonito. Ele começa com o amor florescendo, ou pelo menos este teatro do amor florescendo, onde você tem promessas, onde você tem o encontro da alma gêmea, metade da laranja. Intensamente, é normal o narcisista especificamente pedir em casamento nos primeiros meses, trocar aliança, colocar status de Facebook, apresentar para a família. Quer dizer, a vítima, que a gente chama de empata, cai, mas cai de uma maneira primorosa nessa armadilha. Se essa pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo. Então, você tem que inicia-se esse relacionamento de uma maneira muito bonita, de algo muito perfeito. A partir do momento que o narcisista percebe que essa vítima já está com um vínculo emocional, começam os problemas. Você tem a fase do desvalorizamento, a desvalorização, onde ele vai começar a comparar com outros, vai começar a menosprezar, a humilhar, não é? Pode ter aí o início de agressões físicas, não é? Tudo visando aprofundar esse vício emocional, não é? É um bate e assopra, há um vício bioquímico também, porque a vítima ela está acostumada ali com a dopamina, com a oxitocina, não é? O cérebro, quimicamente, através da emoção, da paixão, dessa magia que foi criada, você produz mentalmente, quimicamente, reações dentro do cérebro. Alie-se ao fato psicológico, alie-se à manipulação, que o narcisista vai te menosprezar, vai cair, vai atingir a sua autoestima, não é? E aí começa a guerra de ciúme, começa o isolamento, você vai ser isolado da família, você vai ser isolado dos amigos, das amigas, porque os outros não prestam, porque o narcisista quer te dominar de uma maneira mais fácil. Então, você não pode sair, você não pode estudar, não pode ver o futebol, não pode ir com as amigas, vai te cercear de todas as formas, né? Vai te limitar de todas as formas. E aí você tem uma série de contextos que vão piorando, vão te isolando, vão te humilhando, vão te comparando, começam as explosões de raiva, as agressões físicas, chantagem emocional, destrói os objetos, começa a falar acusação de traição, aí vira o inferno a vida da pessoa. Na sequência, você tem o descarte. A pessoa termina o descarte, normalmente é de uma hora para outra, termina de uma vez, a pessoa some, desaparece, não quer mais, joga a culpa em você, né? Retorce essa culpa para você. Ou pode ser um descarte paulatino, esse de ir maltratando a pessoa até que separa. Mas não acabou aí. Aí, na quarta fase, você tem o que os americanos chamam de hoovering, que é aspirar de volta a pessoa para o relacionamento. Normalmente, quando a pessoa está se reconstruindo, que ela já está com a sua autoestima sendo reconstruída. O narcisista volta porque ele precisa, como um vampiro, tirar a energia dessa pessoa, né? Destruir a vida dessa pessoa. E dessa segunda vez vai ser pior. Então, o narcisista, ele age dessa forma, dentro desse contexto, e aí vai começar o mar de rosas de novo. Por isso que a gente pergunta, mas, gente, a pessoa esfaqueou o outro, deu tiro e perdoou.
Porque chegou nessa fase. O relacionamento abusivo, ele é pior do que uma droga. É pior do que vício em crack, cocaína. Porque você tem uma complexidade biológica, química, psicológica, que a pessoa fica perdida dentro da cabeça dela. Ela não consegue se encontrar. Ela se perde. E quando as outras pessoas chegam e falam, olha, você está no relacionamento abusivo. Você não está vendo o que está acontecendo na sua vida? Que você perdeu o patrimônio, você perdeu sua liberdade, você está doente, tentou suicídio, emagreceu, está usando remédio, está fazendo isso aqui. Você não está vendo que é o relacionamento? A pessoa, o narcisista, já preparou. Olha, os outros vão querer destruir o nosso relacionamento. Quem fala isso é inimigo. E a pessoa se perde. A pessoa se perde. E o fim, Ederson, é grave. O fim de um relacionamento abusivo vai ser a prisão, vai ser o manicômio ou vai ser o cemitério. É isso que eu vejo dentro dos estudos, dentro dos processos. E o livro é um alerta para esse tipo de vampiro emocional. São demônios, né, que fazem isso. É um rolo compressor, é um atrás do outro. Entra uma vida de um, entra na vida do outro, cruza um com o outro, tá? Tem traições e faz questão de um ficar sabendo do outro para enaltecer o ego, para crescer o ego, porque precisa, porque essas pessoas dentro delas, elas são vazias. Elas só preenchem esse vazio, o preenchimento temporário e falso, pelo fato do outro transformá-lo no centro do universo, de ser a pessoa mais importante do universo. E quando a pessoa vítima assim o faz, o trata, não é, querendo voltar para aquele relacionamento antigo bom, aquela imagem inicial, o narcisista vai entendê-lo como sem valor, como uma pessoa qualquer. E aí o abuso perpetua com o descarte, e depois, quando a pessoa está reconstruindo o Wolverine, e assim vai. E o final disso é uma vida perdida. Então, é grave. Ocorre que o narcisista sabe o que está fazendo, não é crime, não é? A princípio, essa forma de narcisismo, que existem vários narcisismos, né? Existe esse que agride, o que mata, mas existe aquele oculto. A gente tem as mães narcisistas, que são as histórias mais tristes que eu vi na internet, sabe? Porque a mãe a gente idealiza como alguém que sempre quer o nosso bem, que vai proteger, mas tem mãe que é narcisista. E acaba com a vida do filho. E o filho não sabe o que está errado com ele. Não tem nada errado com ele. Ele é vítima de uma situação. E entra num labirinto, numa armadilha, que eu falo armadilha da vida, que é algo absurdo, aterrorizador, e extremamente triste. Então, a minha motivação da escrita foi ajudar as vítimas dos narcisistas. Não há outra motivação. A pessoa compreender, entender aonde foi que se meteu e qual a possibilidade daí dela sair. Esse é o objetivo principal, é ajudar as pessoas. Não há outro objetivo a não ser esse de ajuda. Eu, observando os seus vídeos, aquele vídeo que você postou no Instagram das agressões, mas, como você bem disse, as agressões elas já é o externo daquilo que violentou bruscamente, né? Às vezes a pessoa não tem argumento, não tem, talvez, a inteligência emocional de conduzir o processo narcísico ali, né? De uma forma um pouco mais, digamos que seria mais perversa, porque ele é um crime continuado, né? Ele é uma situação continuada narcisista, mas ele vai para a violência. Mas eu queria pegar esse outro lado do narcisista manipulador, desse narcisista que é sorrateiro, ele é melindroso,
ele consegue conduzir até com um certo ar de psicologia ali, em alguns momentos, né? Esse é, talvez, um grande objeto de estudo. Talvez o livro traz, que é o Labirinto do Cravo, que é esse labirinto cerebral que a pessoa entra nele, porque esse outro narcisista que bate, que apanha, que vai dar tiro, esse já é contumaz, esse aí é fácil de identificar. Mas esse outro é mais perigoso, porque ele é como a gente diz no direito, é o crime continuado, né? Ele é o dia inteiro, né? Aquele ferrinho de dentista ali que fica ali o tempo todo. Olha, o que nós temos é que a entrada desse relacionamento, os americanos falam love bombing, a bomba de amor, aquele excesso de amor. Então, essa pessoa no início do relacionamento é uma pessoa perfeita, é um príncipe, é uma princesa, faz tudo o que você espera, tudo que você desejou ouvir, o narcisista vai te falar. Ele vai te prometer um futuro lindo, um futuro colorido, um futuro perfeito. Vai te prometer viagens, vai te prometer amor eterno, vai te jurar tudo, tudo aquilo que você quer ouvir. Porque o narcisista, como um manipulador demoníaco, ele vai puxar de você as suas fraquezas. Coisa que você nem imagina do seu relacionamento com a mãe, com o pai, relacionamentos passados. Ele vai entrar na sua cabeça e vai descobrir os seus pontos fracos. As perguntas dele, neste momento do Love Bomb, ele vai estar anotando tudo. Ele sabe de tudo que se passou na sua vida. Ele sabe seus amigos, as suas brigas, as suas fraquezas e os seus medos. Mas nesse momento do Love Bomb, tudo é intenso, é rápido. Ele se joga, ele se declara. Você vai ser o homem ou a mulher dele, da vida. E rapidamente, como eu disse, vai querer morar junto, namorar, postar no Facebook fotos. Essas propostas são rápidas quando o relacionamento é abusivo. Porque a máscara dele é muito difícil dele manter essa máscara de ser uma pessoa boa. Então, normalmente, e isso é um ponto central, Ederson, é uma bandeira muito vermelha e muito gigante, uma dica aqui para os seus seguidores. Quando a pessoa fala mal de todos os ex-namorados ou namoradas, todos são ruins, ele sempre foi a vítima, já é uma bandeira muito vermelha. Né? Vai passar a ideia de que ele é sempre a vítima, porque o narcisista ele gosta de se colocar como vítima, como coitadinho, de chamar atenção, que ele é abusado, que foi abusado, porque a comiseração que você vai gerar com ele vai abaixar sua guarda mais ainda. Você vai ficar com dó e vai tentar ali resgatar, enaltecer o lado positivo. O narcisista, tudo que ele quer é isso, esse enaltecimento. Então, ele fala mal de todos os ex, né? Sempre é a pessoa ruim, nunca foi feliz. Né? E isso vai jogando na cabeça do outro. É a armadilha, é a red flag, que falam os americanos. Eles não suportam ser frustrados ou ser contrariados. Se você contrariar um narcisista em qualquer aspecto, né, na política, na opção sexual, no futebol, na ideia filosófica, em qualquer coisa, ele vai explodir, ele vai ficar com raiva, ele vai te ridicularizar, ele vai desviar do assunto para te agredir pessoalmente. É típico de narcisista fazer isso. Por isso que a gente, no início, falava que a sociedade ela estimula o narcisismo. A partir do momento que você não respeita a opção do outro, que você parte para a agressão do outro, essa agressão pessoal, isso é típico de comportamento narcisista, que a gente vê enaltecido na sociedade. Porque você se julga 100% certo. Se você está 100% certo, o outro está 100% errado. Você não abre a possibilidade do diálogo. Você só quer conversar com pessoas que pensam igual a você, que sejam um espelho de você. E o espelhamento é uma tática narcisista. O narcisista, no início do relacionamento,
Tudo que você gosta, ele gosta também. O futebol é o mesmo time. A política é o mesmo. A música é a mesma música. Aonde gosta de sair, a mesma coisa. É a alma gêmea. Você descortinou a alma gêmea, é o espelhamento. Mas ele não é assim. Ele só está criando um ambiente para você criar confiança nele, baixar a guarda, contar os seus segredos, as suas fraquezas. Porque aí ele vai entrar. E aí ele vai te manipular. E vai te sugar até a derradeira exaustão. Até que você encontre a consciência, alguém te ajude, ou um milagre aconteça. Um milagre aconteça para você sair de um relacionamento desse. Porque, frente à sociedade, o narcisista constrói uma família perfeita. As fotos no Facebook, no Instagram, é de uma família feliz. Mas entre quatro paredes é o inferno. É o inferno. E aquilo chega um momento que a vítima ela vai sucumbir, né? De tanto ser sugada, ela vai sucumbir. E como eu disse, normalmente ou vai acabar no manicômio, ou vai acabar no presídio, ou vai acabar no cemitério. Muitas pessoas cometem suicídio porque essas pessoas que têm transtorno criam situações, armadilhas, diminuem de tal maneira a autoestima que a pessoa comete suicídio. São pessoas sensíveis, que a gente chama empatas, né? E essa pessoa reage assim. Ela acaba com a própria vida, mas porque plantou a sementinha na cabeça. E a pessoa não tem proteção nenhuma, é um inocente. Normalmente a vítima é inocente, é de coração aberto, coração bom. Não tem maldade nenhuma. Ao contrário da gente do direito, que é forjado na maldade. A gente é treinado para ver a maldade. O que, digo, por outro lado, é muito ruim também, que a gente acaba que não confia em ninguém. Mas as pessoas, as vítimas, é verdade, as vítimas, elas baixam a guarda e fica muito fácil para o narcisista explorar. E é uma tragédia atrás da outra. São vidas que são perdidas, porque são vampiros emocionais e suga a sua energia, a sua alma. Você perde não só a sua mente, a sua alma. Eu já conversei com um cliente que não sabia nem mais conversar, esqueceu como que é conversar. O trauma é muito grande. Então, deixa eu fazer um intervalo. Deixa eu fazer o primeiro intervalo, Fábio. Oh, aí, tá vendo? Olha o ato falho, tá vendo? Ato falho. Vou fazer esse primeiro intervalo, porque o papo ele é instigante, né? Então, a gente já fica doido para já voltar com um pouco mais de profundidade também nessa discussão. Gente, não saia daí, um minutinho só, nós estamos conversando aqui sobre esses transtornos de personalidades, né, dos narcisistas, né, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, e a gente conversando um pouco com o professor Warley Bello, que está dando para a gente uma aula sobre esse assunto e também escreve um livro nesse sentido. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral, falando um pouco dessa cultura narcisista que a gente acaba de entrar nela com o pé atolado no acelerador até no carro. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Wally Dello. A gente está falando de transtorno de personalidade, né? Narcisismo especificamente, e também desse livro que ele lança agora, O Labirinto do Cravo. Professor, quando eu estudo lá com o Fábio Belo, né, a gente estava discutindo em uma outra, logo no início ali, né, do livro dele, e a gente estudando o livro dele em sala de aula, a gente tem essa conversa sobre o amor originário, né? E depois o processo de alteridade, né, aquilo que vem do outro. Como que o narcisista, ou como que essas pessoas, elas adquirem isso, ou pode adquirir isso de alguma forma, e se isso pode vir também, possivelmente vem assim, de um processo de alteridade, naquilo que vem de quem cuida, do pai ou da mãe, ou de uma interferência de alguém. Como é que isso pode aparecer e como é que isso pode ser identificado ali no início? Talvez passar por um tratamento, alguma coisa nesse sentido, fazer um acompanhamento, alguma coisa assim. Sim, Ederson. Olha, o transtorno de personalidade, ele é muito abrangente, né? É um assunto amplo e tudo que a gente está falando aqui, é claro que seria aconselhável um psiquiatra, um psicólogo, né, para fazer essa análise. A minha visão é uma visão de jurista. Jurídica. Jurídica. De quem advoga e vê esse tipo de gente na realidade. E tem a percepção do estrago que se faz, né? Mas a gente pode dizer que esse transtorno é o jeito da pessoa ser, é como ela é, é como ela é, é como ela vê o mundo, é como ela age no mundo. E isso surge de uma maneira genética, que é o temperamento da pessoa, ou social, que é o caráter, a formação que essa pessoa teve. E aí, dentro desse contexto que você coloca, sempre há um excesso dos pais, na infância, né? Ou houve um abandono completo, e a criança tem aquele vazio, a quebra do eu, do ego. A dor é tão grande, é tão profunda, que ela se nega, ela inventa um novo ego, um outro ego, uma outra pessoa, não é ela, é um outro, porque aquela doeu demais, porque a mãe, o pai abandonou. Ou o excesso, né? O Freud tem um livro, Sua Majestade o Bebê, que trata dessa questão do excesso, do zelo, de passar a mão na cabeça do filho que faz coisa errada, mas os pais tudo aceitam. Então, assim, a origem desses transtornos, especificamente, é o genético ou social. O que a gente sabe é que o psicopata, você pode identificar o cérebro através da ressonância magnética. Você consegue. O cérebro é diferente do psicopata. É diferente. O histérico, o borderline... Isso não é lombrosiano, não, professor? Oi? Isso não é lombrosiano, não? Olha, Lombroso não deixa de ter uma visão positivista na busca de uma identificação genética ou física da criminalidade. Entretanto, nós sabemos que nem todo psicopata é criminoso e nem todo criminoso é psicopata. Então, cai naquele mesmo contexto geral. O que eu posso dizer? Que dentro da neurociência, que estuda especificamente isso, há, sim, uma
possibilidade, através da neuroimagem, especificamente aí da ressonância magnética, de você, através da anatomia do cérebro, não é? Você identificar o psicopata. Isso é um fato. É o que a ciência, especificamente a neurociência, está analisando e estudando. É um anormal, mas não é uma doença mental a psicopatia. Esses transtornos não é doença, Ederson. Nós não estamos falando aqui de psicose. Nós estamos falando de um transtorno que a pessoa sabe o que está fazendo. O psicopata sabe o que está fazendo. Ele só não tem sentimento. Ele mata o outro, mas é aquela história. Eu só fiz um buraco ali, Deus que tirou a vida. Eles não ligam. A criança psicopata é aquelas que torturam o cachorrinho, arrancam a patinha do pato para ver o que acontece. Eles não têm sentimento de empatia com o outro. São frios nesse sentido. Tá? Mas não são loucos. Eles não são. Eles sabem o que estão fazendo. Então, de certa maneira, sim, é essa pesquisa dentro desse positivismo, de se buscar na biologia a origem do crime, mas a gente sabe que nem todo psicopata é criminoso. E nem todo criminoso é psicopata. Não é? A origem do crime ela é múltipla e variável. Ela não é algo simples, a gente não sabe. Nem da onde surgem as variantes do crime, nem como resolve o problema do crime. O que eu sei é que o direito penal não resolve nada desse negócio de crime. Quando o direito penal, quando a gente entra, é porque o negócio já está grave, já desgringolou, já matou, já aconteceu. Mas, de qualquer maneira, esse estudo nos dá uma indicação, não é? Do caminho que a gente pode tomar para prevenir esses crimes. Essa forma de educação, Ederson, de você ter consciência da gente estar discutindo isso, eu acho muito mais eficaz do que você criar uma lei Maria da Penha, por exemplo. Quando a mulher sabe o que é um relacionamento abusivo, no início ela tem a chance de cortar. E aí você tem uma chance de evitar um homicídio, uma lesão corporal, perturbações de ordem psiquiátrica que essa mulher ou esse homem vai ter quando se relaciona com uma mulher que é narcisista, com uma mulher que é histérica, com uma mulher que tem um transtorno grave, porque esse transtorno ele precisa ultrapassar a barreira do normal. Todos nós somos narcisistas, né? Temos um pouco de narcisismo. Você tem o seu programa, você quer parecer bonito, você corta o cabelo, eu tenho aqui minha barba, meu bigode, que faz parte desse autorrespeito, que não deixa de ser o narcisismo, de você se valorizar. O problema é quando isso é persistente e você tem a necessidade de que o outro preencha esse vazio, te revalide, porque você não tem isso dentro de você. Então, esses transtornos, eles podem ser isolados, eles podem ter a comorbidade de a pessoa ser psicopata e narcisista junto, de ser borderline e ter um grau de histeria grave. Esse tipo de pessoa, Ederson, até onde eu estudei, eu sei, não tem solução. Isso não resolve. É a personalidade que foi moldada da pessoa. Sabe? Os estudos que eu fiz, os livros que eu li, eu só tenho uma solução para esse tipo de gente. É você virar as costas e sair. Qualquer relacionamento que você tem com uma pessoa que tem transtorno de personalidade acentuado, diagnosticado, narcisista, histérico, borderline, psicopata, o fim da história não é bom, não. É o que eu recomendo. É o que eu vi, é o que eu estudei, é o que eu li. Agora, você pode, eventualmente, tentar mudar a personalidade de uma pessoa. Tá? O que eu não acredito, não confio e não aconselho.
até onde eu estudei, até onde eu estou sabendo, até onde eu li, a solução para esse tipo de relacionamento abusivo é você virar as costas, sair, sumir, bloquear, fingir que não é nem com você. Não existe solução. Não existe solução. Porque é a personalidade da pessoa. Tem como você mudar. O psicopata mesmo, como eu lhe disse aqui, a neurociência identifica, através da ressonância magnética, uma diferença no cérebro da pessoa, biológica. Não tem como, através da psicologia, você mudar a personalidade da pessoa. Tá? Essa é a minha visão até onde eu estudei, até onde eu sei, dentro desse contexto. Então, a gente precisa observar que a personalidade, sim, as pessoas têm um padrão, uma forma de pensar, de sentir, né, de se comportar socialmente, é constante, tem uma similaridade nos grupos, todos os narcisistas, eles têm uma constância dessa forma de agir. As pessoas que são histéricas, você consegue identificar nos filmes, nos livros, nos romances. Tá? Você lê livros, o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, por exemplo, é óbvio que o Basílio é um narcisista. O Retrato de Dorian Gray, é óbvio que ele é narcisista. Os autores, às vezes, antes até desses estudos da psicologia, eles percebiam essa forma, esse atuar dessa personalidade e lançavam mão disso dentro da literatura. Então, a gente tem que prestar atenção nesses grupos especificamente, no modo que eles agem, porque é uma armadilha da vida. Né? E eu, especificamente, aqui caí no narcisismo. E por causa dessa habilidade que eles têm de manipulação. Eles são altamente manipuladores. Eles manipulam juízes. Eles manipulam a imprensa. Eles são altamente falsas acusações de estupro, alienação parental. Esse tipo de comportamento a gente identifica neste grupo que manipula tudo e a todos, e é difícil de sair disso. Os advogados têm uma grande dificuldade, principalmente se não têm conhecimento da psiquiatria e da psicologia, da formação do agir dessas pessoas. É isso que a gente está jogando para a sociedade. É um alerta, é um grito. Eu faço um esforço para que a sociedade perceba que nem todo mundo pensa como a gente, nem todo mundo quer seu bem. A pessoa, às vezes, quer entrar na sua vida para te ferrar, para acabar com você, e não ter remorso. Quando você estiver lá no chão, humilhado, com a autoestima destruída, essa pessoa vai estar sentindo prazer. Não é como a gente. Não é como a gente. É onde ele vai estar alegre. Olha o que eu fiz com a vida dessa pessoa. Eles são assim. Eles são assim. Por conta disso, eu engrosso a fileira desses que pensam que não tem solução. Né? Você não tem um tratamento para o narcisista deixar de ser narcisista. Absolutamente. Muito bem. Deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E a gente volta daqui a pouquinho com mais programas, né? 1 minutinho só. E a gente vai falar um pouquinho desse mundo mais digital e como é que isso amplifica também, se isso está abordado no livro, como é que isso amplifica também essa personalidade narcisista ou esses transtornos de personalidade. 1 minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS.
nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final dessa entrevista. Eu queria fazer essa última pergunta, professor, que é essa amplificação do conceito de narcisismo nessa sociedade agora mais digitalizada do que nunca, né? Mais polarizada do que nunca. E como é que isso aparece? Porque essa violência também, ela começa a aparecer também no campo das redes sociais, né? Dos relacionamentos digitais, né? Essa troca da relação digital para a relação física, ela meio que está despregando a relação física e passando para o digital, e na hora que você está no físico, ela é uma outra relação. Então, o narcisismo ele fica mais amplificado, me parece, porque na hora que você tem um contato físico, que você está ali mais próximo, as deficiências aparecem, então aquilo que você consegue, o que você não consegue, também vai trazendo do inconsciente outros recalques, essas coisas todas. Como é que a gente pensa isso, professor? Olha, existe uma máscara, não é, que o narcisista usa para aparecer para a sociedade. É absolutamente assustador quando você ouve que o marido matou a esposa matou o marido, e as fotos do Facebook, todos felizes, às vezes no mesmo dia. Tiraram fotos no restaurante, na praia, como aconteceu em Salvador há 2 meses, um casal muito bonito, mas a moça matou o rapaz. No dia anterior, no mesmo dia, estavam na praia e postaram a foto lá na praia. O narcisista, ele utiliza desse mecanismo, né? Porque ele precisa mostrar para os outros que tem a vida perfeita. Ele quer ser invejado, ele quer ser visto, ele quer receber os likes. Aí entra essa sociedade que privilegia o mundo virtual, onde você só posta o que você quer. Não é a realidade. Você pode estar sorrindo, possa sorrir, mas você está triste. Você está brigado com seu namorado, mas a foto que você posta está feliz. Você está sem dinheiro, mas você demonstra que está com dinheiro. Uma vida perfeita para ser invejada em busca dos likes. A beleza exposta, física, não é? Isso daí tudo fomenta o narcisismo, essa falsa percepção que você tem de você mesmo, né? De você criar um falso eu que não existe, né? De você se colocar em primeiro lugar e achar, porque tem 500 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil likes, aquilo ali te deixa mais feliz, te preenche. É uma patologia que explora o outro, e os meios sociais, eles fazem com que você tenha essa possibilidade de explorar os outros o tempo todo, 24 horas por dia. E aí entra a questão da consciência, que eu já agora, puxando já para o final, como você mesmo disse, da literatura e do direito de chamar essa atenção, que foi aquilo que a gente começou a conversar. Porque a literatura, ela não se prende ao politicamente correto. Eu não sou muito fã dessa literatura que cabe na caixinha
e que não nos sacode, não nos traz uma nova visão, né? Acho que a literatura precisa te incomodar. Ela precisa ser incômoda, te tirar do lugar comum, né? A literatura tem a obrigação de desvendar. Ela tem a obrigação de tirar as vendas dos olhos. E cada um tem sua visão. Você tem a sua visão de crime passional, de transtorno de personalidade, porque agora você já começa a pensar, eu conheci uma pessoa assim, uma pessoa assada, será que é, será que não é? E aí muda a sua forma de ver, porque a gente está aqui conversando. É o que Gadamer fala, esse choque de horizontes, que a minha intenção é essa, né? A gente conversar e eu ampliar o seu horizonte, que existe uma coisa por trás dessa cortina. E aí você você desperta o jurista, você desperta as pessoas, você desperta a sociedade, né? E dentro desse processo psicossocial, de você ter que suportar o outro, porque o outro é diferente, de você ter que ter a tolerância, mas de você enxergar que, às vezes, os ciúmes, o crime passional, é um assunto cheio de preconceito, é um assunto cheio de influências políticas, que varia de tempo para tempo, né? E no direito, a gente não estuda sentimentos. No direito não existe espaço para você estudar esses sentimentos mais elevados. É quase impossível você descortinar a força de uma paixão dentro do direito, tendo em vista que ali no artigo 28 do Código Penal nós logo cerceamos, né? A paixão, ela não vai excluir a pessoa, o discernimento, a pena que a pessoa tem. É claro, a paixão, ela pode ser de cunho psiquiátrico. Ela só se reveste de paixão, mas por dentro ela tem cunho psiquiátrico. Aqui nós entramos dentro desse contexto do romance. De forma que a lei, o direito, faz um recorte muito limitado, né? Buscando ali a tipicidade, matar alguém. Então, o homem matou a mulher, então tem o crime, pronto, acabou. Ou a mulher matou o homem, e não vê que existem síndromes, que existem transtornos, o porquê que aconteceu aquilo. Será que a pessoa estava deitada na cama, acordou, pegou a faca e meteu 30 facas no outro, sem mais nem menos? É isso que aconteceu? Ou será que nós tivemos uma história precedente? Então, não é só o recorte que o direito faz, que é a crítica que Nietzsche faz para nós juristas, né? Nós pegamos que no dia tal, às 3 horas da tarde, Maria esfaqueou João, então cometeu o homicídio. Então ela tem que ser condenada, porque ela enfiou a faca na barriga do outro 30 vezes. Mas espera lá. Né? Há uma discussão em torno disso daí que nos faz essa conclusão do direito ser insuficiente. Isso não é suficiente. Isso não é verdade. A pessoa não acorda de manhã, pega a faca e esfaqueia 30 vezes, não. Não é assim, não. Senão a pessoa é louca. Aí a pessoa tem psicose. Não é psicopata, não. Ela tem uma psicose. Então, é necessário estabelecer, e aqui a gente usa a literatura, essa realidade múltipla, essa realidade que se expande dentro da vida em sociedade e decodificar essas complexas relações quando se envolve o direito, principalmente o direito penal e a psiquiatria. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professor, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista tão importante e tão tentando levar ela de uma forma um pouco mais leve, mas o tema ele exige uma concentração muito grande e uma atenção muito grande. Muito obrigado por essa explanação, por essa aula, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Edson. Foi uma alegria receber o seu convite, uma satisfação. Estou à sua disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.